Eu cresci ouvindo sobre jejum, jejuar. Eu cresci ouvindo sobre isso. Fiz jejuns muitas vezes. Mas eu cheguei numa época onde eu tenho encontrado muitas pessoas que elas já abandonaram o jejum. Elas não fazem jejum mais. Elas até dizem que, na verdade, tem que haver um equilíbrio sobre essa questão do jejum. E eu entendo que precisa haver um equilíbrio em relação ao jejum, mas não é somente em relação ao jejum que precisa haver equilíbrio. Precisa haver equilíbrio em relação a qualquer coisa. É muito importante ter equilíbrio. Mas eu percebo, eu convivo com pessoas, eu convivo com ministros especialmente, né? E eles falam sobre uma vida equilibrada de jejum, mas sabe, queridos, eu percebo que eles não fazem jejum. Eles não jejuam. E quando você jejua, eles te acham esquisito. E eu fico pensando, o que aconteceu com esse povo? O que aconteceu com a igreja? Só que é bom notar que, na verdade, o diabo, ele é um velhaco estrategista, como eu gosto de falar. Ele é um estrategista. E o diabo, ele semeia coisas que parecem a verdade para confundir a verdade. Não é? Então, nós descobrimos, como eu já falei numa outra mensagem aqui que a mensagem da graça é para os nossos dias. Então, a gente descobriu a mensagem da graça. E porque nós descobrimos a mensagem da graça, nós então entendemos que tudo está feito. Né? Que Jesus fez a obra completa na cruz. Não é? E é verdade isso. Jesus fez uma obra completa na cruz e ele disse: está consumado. Não é verdade, sim ou não? E então nós entendemos que, já que Jesus fez tudo, então nós não precisamos fazer nada. Então a gente achou que descobriu o céu. E nós começamos a pensar, não precisamos mais fazer nada. Absolutamente nada. Mas aí você olha para essa mesma igreja que hoje descobriu essa grande coisa, e você percebe que eles não estão desfrutando de tudo o que foi conquistado por Jesus e nos foi dado de graça. Eles não estão desfrutando. A maior parte da igreja não está desfrutando daquilo que ela considera que Jesus deu, conquistou para elas. Não está desfrutando. Então eu pergunto, se nós não temos que fazer nada e Jesus fez tudo, por que essas coisas não acontecem na nossa vida de uma vez? De novo, se Jesus já fez tudo e nós não precisamos fazer nada, então por que não acontece de uma vez? Parece que não é bem assim. Veja, do ponto de vista do que eu coloquei, que Jesus fez tudo, é verdade. Ele fez. Ele fez uma obra completa. Mas sabe, essas coisas, elas não vão cair na nossa cabeça como as frutas maduras caem das árvores. Não vão. Nós temos que fazer algo para pegar. Nós temos que fazer algo para buscar, para pegar, para possuir. Temos que fazer algo. E no que diz respeito ao jejum, ele não saiu de moda. Porque o homem que mais ensinou sobre graça e que trouxe a doutrina da igreja, a doutrina do Novo Testamento, e ele é o homem chamado Paulo. Esse homem, ele fez muitas vezes muitos jejuns. Então eu fico pensando, aonde essas pessoas estão que elas não estão lendo e acompanhando a mensagem de Paulo? Eles dizem que estão acompanhando a mensagem de Paulo no que diz respeito à graça de Deus. Mas espera aí, se eu vou acompanhar uma coisa, é incoerente eu não acompanhar o resto do que ele falou e fez. Não tem coerência. Porque esse Paulo foi que escreveu a carta aos Romanos e aos Gálatas, sim. Foi ele que escreveu.
Mas é o mesmo Paulo que em Atos capítulo 13, ele estava na igreja em Antioquia, ou Antioquia, como queira, com alguns profetas e mestres. E a Bíblia diz que esse homem, Paulo, estava com esses homens orando e jejuando. Atos capítulo 13, versículo 1. Ele estava orando e jejuando. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Próximo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Esse homem que está entre esses 5, ou essas 5 pessoas, ele é o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, o apóstolo que recebeu a mensagem do próprio Jesus e ensinou para a igreja. Esse homem aí, Paulo, ele estava junto com Barnabé, no caso ali ele chamava Saulo, e nós sabemos que ele foi mudado o nome para Paulo, é o mesmo homem. Então esse homem ensinou sobre graça, e esse homem, depois de convertido, e aqui já tem alguns anos de igreja, ele está na igreja com 5 pessoas, servindo ao Senhor, e essa palavra servindo, ela cabe ali adorando ao Senhor, e jejuando. Eles estavam então na igreja, fazendo o quê? Como aquilo que eu gosto de chamar de se consagrando, se separando, consagrar, separar. Ele estava se separando, se consagrando a Deus, adorando e jejuando. Então, peraí, Paulo, o apóstolo que escreveu a graça, estava jejuando. Se a igreja moderna está dizendo que não precisa, e eles falam abertamente que não precisa jejuar. Se a igreja moderna estão dizendo que não precisa jejuar, o que eles fazem com um texto como esse? E eu estou ensinando e falando disso para você, porque você está no mesmo mundo que eu, e se não chegou até você, vai chegar isso ainda. Vai chegar, e eu sei como o diabo age, porque o diabo quer paralisar a força da igreja. E deixa eu te dizer e antecipar, existe muita força na questão de jejuar. Muita força. Existe algo, vou chamar assim, algo poderoso em jejuar. É tanto que esse homem é um grande homem, nós conhecemos ele como o maior de todos os apóstolos, Paulo. E ele estava na igreja aqui jejuando, e aquilo está na minha Bíblia, está na sua Bíblia, jejuando, a palavra está ali, não tem como esconder. Então eu pergunto para vocês, o que eles fizeram disso? O que eles vão fazer disso? Aqui diz, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Olha só, veja, aqui diz que eles estavam jejuando e servindo ao Senhor, e o Espírito Santo disse. Agora veja o versículo 3. Veja o versículo 3 agora. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui parece sugerir o texto que eles estavam jejuando, orando, e que eles intensificaram o jejum. E fizeram algo mais. Porque na primeira fala que eles estavam servindo ao Senhor. Eles estavam, claro, orando, adorando o Senhor. Mas aqui diz, então eles jejuando, e essa palavra orando que está aqui, é que eles oraram, impondo as mãos, e enviaram Paulo e Barnabé. Então, meus irmãos e minhas irmãs, olha só, essas pessoas em primeiro lugar estavam na igreja somente adorando ao Senhor e jejuando. Imagina isso. Somente adorando ao Senhor e jejuando. E aí nesse momento que eles estão adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo fala com eles. Separa agora esses 2 homens, Barnabé e Saulo, porque eu tenho uma obra para eles. E no caso aí é a obra apostólica. Eles iam ser enviados agora como apóstolos. E eles foram, e a Bíblia diz que então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos,
os despediram. Quer dizer, isso mostra para mim que o jejum, ele é parte da doutrina da igreja. Ele é parte da doutrina da igreja. E não tem como fugir disso. Deixa eu mostrar mais algo para você em relação a esse homem chamado Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 24, Paulo fala algumas coisas que aconteceu com ele. Algumas coisas que ele passou, e ele começa a explicar essas coisas que ele passou. Veja, e tendo dado... 2 Coríntios então, 11, 24. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu só achar aqui na minha Bíblia que eu anotei. Ok? Só um pouquinho. Isso, 2 Coríntios. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Próximo. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede. Observe isso. Fome e sede que está se dizendo ali, não é jejum, ok? Ele diz que ele passou muitas vezes fome e sede. Mas veja, tem uma vírgula e a seguir ele fala, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Então, o que Paulo está contando aqui? Ele está contando tudo o que aconteceu e o que ele passou. E ele diz que ele chegou a passar fome e sede. Só que a seguir tem uma vírgula separando uma coisa da outra, porque ele vai dizer outra, né? Então ele diz, em jejuns, muitas vezes. O que significa que esse Paulo, ele não jejuou somente aquela vez na igreja de Antioquia, ou em Antioquia. Isso significa que Paulo, ele fez jejuns muitas vezes. Isso está muito claro na Bíblia, gente. E por que eu estou usando a figura do apóstolo Paulo? Porque eles estão pregando uma mensagem da graça, e não é a graça real, e eles usam o texto, ou os textos que Paulo escreveu sobre a graça. Então, é incoerente escrever ou falar sobre o que Paulo falou, sem colocar o que Paulo viveu e ensinou também. É incoerente eu falar e usar 50% da doutrina que ele trouxe e não ficar com os outros 50%. É incoerente, meus irmãos. O que eu estou dizendo para você? O jejum não saiu da Bíblia, o jejum não saiu de moda, o jejum não saiu da doutrina da igreja, o jejum é parte integrante e importante da doutrina da igreja. Então, o que eu estou dizendo? Porque, veja, se nós paramos de jejuar, nós estamos perdendo e alguém está ganhando. Quando nós estamos perdendo, alguém está ganhando. Quando nós deixamos de jejuar, nós estamos perdendo um benefício que existe no jejum. Deixa eu mostrar mais algo para você. Em Atos, capítulo 10, versículo 30, eu vou ler na King James, porque a King James aqui, ela fala, pode mostrar lá nessa versão que vocês estão usando aí, mas eu vou mostrar na King James, porque tem algo interessante na King James. Atos 10, capítulo 10, versículo 30, diz assim: ao que Cornélio lhe declarou, faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa. Por volta desta hora, às 3 da tarde, subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. Põe o versículo 1 agora, do capítulo 10. O versículo 1 do capítulo 10 diz assim: havia em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião do regime militar conhecido como italiano.
Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão de forma clara. Viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome Cornélio. Então, olha para mim, presta atenção. Na história de Paulo, em Atos capítulo 13, e na história de Atos 10, tem algo em comum que me chama a atenção. Essas duas pessoas, no caso lá tinha 5 e aqui Cornélio, eles estavam fazendo basicamente as mesmas coisas, jejuando e orando. Jejuando e orando. E nessa dimensão de jejuar e orar, é onde Deus, por exemplo, falou com os discípulos lá, falou com os profetas e mestres, no caso, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E também nessa dimensão de jejuar e orar, Deus mandou um anjo para falar com Cornélio. O que eu estou dizendo para você? Essa dimensão de jejuar e orar é onde coisas acontecem. Mas não coisas naturais, coisas sobrenaturais, coisas que estão acima do natural. Então o que eu estou falando para você? Se nós vamos tirar o jejum de cena, nós vamos perder muito do sobrenatural. Se nós vamos tirar o jejum de cena, porque agora não faz parte mais da doutrina da igreja, então alguém está ganhando enquanto nós estamos perdendo, meus irmãos. Alguém está tirando benefício daquilo que é nosso. Então, meus irmãos, eu estou mostrando para você aqui, ó, quando esses homens estavam em jejum, algo aconteceu. Algo sempre acontece quando se tem jejum e oração, oração e jejum, jejum e oração, oração e jejum. Algo sempre acontece quando tem essa combinação, porque é assim desde o início e tem que ser assim. E nós não vamos deixar eles tirar isso da nossa doutrina, nós não vamos deixar eles tirar isso da nossa igreja, nós não vamos deixar eles tirar isso da nossa prática. Porque hoje em dia não precisa mais jejuar, a gente confessa e tudo acontece, é só você declarar pela fé. Veja que não é bem por aí. Muitos deles sabem porque sabem que coisas estão faltando na vida deles, mas eles não admitem que está faltando. Sabe, meu irmão, eu poderia pregar boas mensagens, eu poderia falar até bem, e você sairia impressionado com as minhas pregações, mas não teria poder. O que eu estou dizendo? Quando você está vivendo uma vida de jejum e oração, algo é colocado a mais na sua vida, diferente de você ser um bom palestrante, você se torna um homem poderoso, uma mulher poderosa em Deus, no Espírito. E é aqui onde está a diferença. Coisas acontecem, cura se manifesta, você tem manifestações de Deus, manifestações do Espírito, manifestações de anjos, manifestações da presença de Deus, quando você está nessa dimensão de orar e jejuar. Deixa eu mostrar mais algo para você. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Em Mateus capítulo 17, versículo 14, eu vou mostrar essa história que vocês conhecem, mas é bom a gente dar uma olhada de perto. Glória a Deus. Vamos ver se não é grande mesmo essa questão do jejum. Vamos lá. Ao chegarem onde se reunia a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e clamou: Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos, muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então Jesus exclamou: ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos tereis de suportar? Tragam-me o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou são. Então os discípulos chegaram-se a Jesus em particular e lhe perguntaram: por qual motivo não foi nos possível expulsá-lo?
E ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois com toda certeza vos afirmo que, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, ele passará, nada vos será impossível. Contudo, essa espécie só se expele, só se expulsa por meio de oração e a combinação da oração e jejum. Vamos lá para a história. Jesus está com Pedro, Tiago e João lá em cima no monte. Então 9 dos discípulos estão lá embaixo. E Pedro, Tiago, João e Jesus estão lá, onde eles recebem a visita de Moisés e Elias e fala com eles, e eles ficam empolgados e tal. Quando eles descem, esse homem se aproxima correndo de Jesus e ele fala, Senhor, mestre, olha, eu trouxe aqui o meu filho, me ajuda, por favor, eu trouxe meu filho para os seus discípulos e eles não conseguiram curar o meu filho. E Jesus disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei, traga-me o menino aqui. Então Jesus, na mesma hora, ele expulsou o demônio e o menino ficou curado. Agora veja a história, os discípulos ficaram olhando admirados. Vocês têm que lembrar que